paz do Senhor Jesus. Boa noite. Hoje temos vídeo. Eu peço desculpa aqui no canal porque estava sendo muito difícil de gravar. É muito barulho, sabe? É criança chorando, é funk daqui, é pancadão de lá, forró daqui. E tem horas que não tem como mesmo eu gravar. Hoje mesmo eu tentei gravar 4 vezes vídeo e eu não consegui essas 4 vezes. Mas agora de noite, Deus preparou que esse vídeo está sendo feito para você com muito amor e com muito carinho. Tenho para te falar hoje, vou contar uma experiência que eu tive que pode servir para você. Hoje eu estava aqui de manhã cedo, né, trabalhando, fazendo uma coisa. Fiz o almoço, terminei de fazer o almoço, falei assim, agora eu vou gravar vídeo, né? Vou gravar um vídeo, faz tempo que eu não gravei. Quando eu liguei a câmera, começou o pancadão. Eu falei, eita, Senhor. Aí eu falei assim, agora, não vai ter condição de eu gravar esse vídeo. Igreja, sabe o que eu fiz? Olha, era um som tão estrondoso, mas tão estrondoso. Umas músicas que, pela misericórdia. Eu peguei e falei assim, eu não vou me tomar com ninguém. Eu não vou falar com ninguém. Em primeiro lugar, eram pessoas que estavam alegres, né? Queriam do jeito deles, curtir. E eu não quis tomar essa frente. Por quê? Porque a palavra de Deus fala pra gente orar e vigiar. Hoje era dia de Santa Ceia na minha igreja. Então, o que aconteceu? Eu tive essa visão que o inimigo, ele estava querendo puxar a minha atenção para ele. Sabe? Ele queria que eu comesse aquelas porcarias que ele estava querendo me obrigar a comer. Mas eu fiz o quê? O que eu fiz? Peguei, fui lá no meu quarto, peguei meu fone de ouvido, coloquei naquilo que eu queria assistir, naquilo que eu queria ouvir, coloquei meu fone de ouvido e, deixei pra lá aqueles pancadão, aquelas músicas todas. Eu não me envolvi com as coisas malignas que o inimigo estava querendo que eu me alimentasse. Aquilo ali era veneno para minha alma. Aquilo ali ia fazer com que eu chegasse na igreja, quando eu fosse orar, eu ia estar lembrando daquelas músicas ali. Eu ia estar com a minha mente vazia das coisas de Deus para me apresentar para o meu Deus na Santa Ceia. Sabe? O que eu quero te dizer, por mais que o inimigo, ele queira obrigar a gente a fazer as coisas que ele quer, nós temos o livre-arbítrio para nós escolher o que nós queremos para nós. Por mais horrível, por mais estrondoso, por mais absurdo que aquele som tivesse tocando aquelas músicas, eu não ouvi, eu não escutei. Eu peguei aquele fone de ouvido e coloquei num som que tampasse os meus ouvidos para mim não ouvir aquelas coisas. E eu fiquei a tarde toda na minha casa. Eu não tive que sair da minha casa porque o inimigo estava aprontando. Não, eu fiquei na minha casa ouvindo aquilo que eu queria ouvir. Escolhi para mim o que era melhor. Eu me alimentei das coisas de Deus.
Eu me alimentei. Porque o diabo, ele queria o quê? Ele queria bagunça, ele queria baderna. Ele queria que eu fosse tomar satisfação, ele queria que eu fosse lá falar para baixar aquela música, ele queria, e ali ia ser aquela confusão toda, ia ser delegacia, ia ser pancadaria, ia ser desaforo, ia ser xingando um, xingando o outro. Não, orai e vigiai. Orai e vigiai. Você tem que orar, mas você tem que vigiar também. Eu fiquei a tarde toda aqui na minha casa, ouvindo aquelas músicas gostosas, fazia de conta que eu tava no lugar mais gostoso do universo. Eu fiz o meu mundo. Eu fiz o meu mundo do jeito que eu queria. Tava difícil? Tava difícil? Olha, se eu te falar, quando eu fui para a igreja, quando chegou a minha hora de eu ir para a igreja, tomei meu banho, troquei de roupa. Quando eu saí na rua, a rua estava cheia de gente. A rua estava cheia de gente. Quando o pessoal me viu saindo de dentro da minha casa, o pessoal olhou para mim e falou assim: você estava aí? Eu falei: ué, eu ia estar onde? Eu moro aqui, né? Mas você não viu? Você não fez nada para aquele som absurdo, aquelas músicas absurdas? Eu falei assim: não fiz. Mas você não ouviu? Você não escutou? Eu falei: não ouvi, não escutei. Coloquei meu fone de ouvido, coloquei as músicas que eu queria ouvir e segui a tarde toda dentro da minha casa, dentro do meu lar, abençoado, maravilhoso. Sabe o que eu tenho para te dizer? Não se contamine com as porcarias que o inimigo tá te oferecendo. Você tem um livre-arbítrio para escolher para você aquilo que vai saciar a tua alma, aquilo que vai saciar o teu espírito. Eu saí daqui a rua toda, sabe? Questionando, falando que, sabe? Eu nem liguei para nada. Eu saí, sabe? Eu saí plena, serena, cheia da presença de Deus. Fui para minha igreja, tomei a ceia do Senhor maravilhosamente, cheia da presença de Deus. Voltei para o meu lar, para minha casa de novo, glorificando a Deus. Glorificando a Deus. Eu tenho algo para te falar. Você é dono da sua própria vida. Você é dono da sua própria mente. Nós somos dono da nossa própria mente. Nós temos o livre-arbítrio, nós temos temperança, nós temos domínio próprio para dominar a nós mesmos. Se eu fosse olhar para a circunstância da carne, sabe? Tinha acontecido tragédia aqui. Tinha acontecido tragédia aqui. Porque todo mundo da rua ia vir em cima de mim. Ó, você, sabe? No entanto, ó, se alguém me chamou aqui, alguma coisa, eu nem ouvi, eu nem escutei. Eu estava envolvida com as coisas de Deus. Eu estava envolvida com as coisas maravilhosas, maravilhindas que o Senhor teve para mim. Eu fui para a igreja, foi um culto abençoado, foi um culto maravilhoso, foi um culto que eu senti tanta presença de Deus, eu me regozijei no meu Senhor. Se eu tivesse dado a voz pro inimigo, se eu tivesse dado lugar pra carne entrar, eu tinha ido pra delegacia, eu tinha armado briga, confusão com todo mundo aqui, se eu tivesse dado lugar pra carne, sabe lá Deus o que poderia ter acontecido aqui? Ei, você, se encha das coisas santas e sagradas. Nós temos domínio próprio, nós temos temperança. Você pode dominar a si mesmo. Eu me dominei hoje. Quando eu comecei a escutar aquele pancadão,
Nem pensei, eu nem fui orar, sabe? Ai, Deus, queima o aparelho. Ai, Deus, bloqueia o celular. Ai, Deus, trava isso, trava aquilo. Não, pra quê? Pra que isso? Pra que isso? Resolvi isso tão rapidinho. Fui lá dentro, peguei o fone de ouvido, coloquei, acabou. Acabou. Às vezes uma coisa tão simples, nós fizemos algo tão monstruoso. E depois vamos chorar pelo que aconteceu. Deus hoje está te avisando para você. Não dê lugar para o teu inimigo. Não dê lugar para a carne. Ei, não dê lugar para as coisas desse mundo. Nós temos um paraíso nos esperando lá em cima. Nós temos um paraíso que está nos aguardando. Nós temos um Pai que Ele está a todo momento. Ei, minha filha, ei, aguenta mais um pouquinho de tempo e eu chego. Aguenta mais um pouquinho de tempo e eu vou me revelar para você. Aguenta mais um pouquinho de tempo e você vai ver a vitória que você vai ter. Você vai ver a vitória que você vai ter. Eu tenho algo para te falar. Nada desse mundo aqui vale a presença de Deus na tua vida. A presença de Deus, ela é única para nós. A presença de Deus, ela é, sabe, aquela eu não sei, eu não tenho nem palavras para dizer. Você tá entendendo? Olha, hoje tá osso para gravar vídeo. É moto, é cachorro, é mais. Amém, glória a Deus. Não vamos deixar que as coisas desse mundo venham roubar aquilo que é nosso, tá bom? Em nome de Jesus. Então, eu vou deixar uma palavra aqui para você, para que Deus, Ele venha fortalecer. Ele venha fortalecer o que eu já tô dizendo aqui para você. Em nome de Jesus. Aqui, ó. Mateus 26, 41. Se você quiser acompanhar depois na sua Bíblia, você pode ler Mateus 26, versículo 41. Amém? Aqui, ó. Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Eu tenho algo para te dizer. A nossa alma e o nosso espírito sustenta a nossa carne. Sustenta. Mas a nossa carne, ela não sustenta a nossa alma e o nosso espírito. Não sustenta. A nossa carne, a nossa alma, o nosso espírito, eles têm que estar alimentados com as coisas espirituais, com as coisas espirituais. É oração, é jejum, é você louvando, buscando a Deus todo momento. Quando vir alguma tentação para você, aqui está escrito. Para que você vigiar e orar. Porque não adianta só você orar e você não vigiar. E também não adianta somente você vigiar e você não orar. Tem que estar os dois acumulados. Tem que estar os dois andando junto. Para que você tenha o seu sustento. Nós somos sustentados por Deus. Porque para a pessoa viver em espírito, hoje em dia não é fácil, não é fácil. As coisas vêm, os convites vêm, os pratos vêm. Como hoje aqui, o diabo ele lançou, sabe? Tipo assim, você vai ter que ouvir o que eu quero que você ouça. Foi mais ou menos isso que aconteceu aqui hoje. Mesmo que você não queira, sabe? Você vai ouvir isso aqui. Não, eu eliminei aquilo dali e pronto, acabou. Eu eliminei a voz do inimigo. Eu eliminei o veneno do inimigo que veio para mim.
Eu eliminei. E eu fui para a casa de Deus abençoada. E foi um culto maravilhoso. Mas se eu tivesse me envenenado com aquelas coisas que o diabo colocou para mim ouvir, eu ia chegar na igreja. Eu nem ia para a casa de Deus. Eu nem ia. Eu nem ia. Mas o plano do inimigo caiu por terra hoje. Caiu por terra. O plano dele hoje esbarrou. Jogou pela sarjeta. Você tem as suas escolhas. Você tem o seu livre-arbítrio. Você só faz parte das coisas do inimigo se você quiser. Se você quiser. Se você não quiser. Para tudo tem uma saída. Para tudo tem um jeito. Para tudo tem uma solução. Eu falo para você aqui. Se alimente das coisas de Deus. O mundo jaz no maligno, mas nós não temos que fazer parte dele. Nós não temos que estar junto. Nós não temos que estar na mesma panelinha. Nós somos escolhidos e nós temos que ser diferente. Nós temos que ser diferente. Eu não sei qual foi a trama aqui. Talvez alguém fez tudo isso pensando que eu ia me exaltar, pensando que eu ia falar, pensando que eu ia, sabe? Não, eu não falei nada. Nem precisei jogar praga para queimar aparelho, nada. Simplesmente coloquei meu fone de ouvido e tchau, Satanás. Fica falando aí sozinho. Fica falando aí sozinho. Eu não faço parte dessa panelinha. Eu não vou fazer aquilo que você quer. Eu não vou fazer aquilo que você está tramando para mim. Não. Eu vou fazer aquilo que Deus sempre me ensinou na Bíblia Sagrada. Vigiai e orai. Que tá aqui. Mais uma vez eu vou ler. Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Ó. Para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Mas só que era assim, como o meu espírito, ele estava bem alimentado, ele alimentou a minha carne, que ela suportou. Ela suportou tudo aquilo. Eu não fiquei nervosa, não fiquei irritada, não fiquei nada. Fiquei serena, fiquei plena. Fui para minha igreja, louvei, adorei a Deus na beleza da sua santidade, da sua majestade. Foi um culto abençoado, maravilhoso, que, olha, é como se eu estivesse vivendo aquele culto novamente, que foi muito gostoso, muito delicioso. Troque a sua alimentação. Passe a ter alimentação saudável. Tira todas essas porcarias que o inimigo lança sobre ti. Joga fora. Se alimente disso daí não. Se alimente das coisas deliciosas. Se alimente das coisas que saciam a sua alma, que te dá paz, que te dá serenidade. Sabe? Que te dá futuros, que te dá esperança, que te dá confiança, que te dá alegria. A palavra de Deus fala o quê? Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas que permanecem para sempre. Oh, aleluia. Seja desse jeito, seja como os montes de Sião, que não se abalam, mas que permanecem para sempre. É assim que nós temos que estar. Um tempo atrás, lá pelo mês de março, passei por um processo que, como que eu vou te falar assim, como eu tinha passado pela Covid, né, e a gente fica muito debilitado, né, a gente fica muito vulnerável sobre essa enfermidade. E eu orava, eu pedia a Deus, Deus, pelo amor de Deus, não se aparta de mim a tua presença. Deus, não me abandone pela tua misericórdia. Olha para mim com o teu olhar de misericórdia. Mas para mim falar isso, eu tive que dar motivos para Deus olhar para mim com seu olhar de misericórdia.
Se fosse uma pessoa turrona, se fosse uma pessoa metida brava, sabe? Aquela pessoa folgada, malandra, sabe? Sim. Deus não teria me ouvido. Quando você fala assim, Deus, tenha misericórdia de mim, é porque você deve estar fraco em alguma área da sua vida, mas em algum aspecto você tem que, né, tem que ter a razão para você entrar na presença de Deus e falar que tem misericórdia de mim. Você tem que apresentar alguma coisa para Deus, para Ele ter misericórdia de você. Porque se eu não tiver misericórdia do meu irmão, Deus não vai ter misericórdia de mim. Não vai. Isso é óbvio. Isso é 2 mais 2, 4. Se eu não tiver misericórdia do meu irmão, porque o meu irmão, ele é meu irmão porque ele é filho de Deus. Se eu não tiver misericórdia do meu irmão, Deus não vai ter misericórdia de mim. Tem na Bíblia uma passagem de um credor. Um dos fiéis do rei estava devendo para ele. Estava devendo para ele. E ele não tinha como pagar. E o rei chamou aquele homem. Aquele homem, ele entrou na presença do rei, ele pediu misericórdia, pelo amor de Deus, para que aquele rei perdoasse a dívida dele, que ele não tinha como pagar aquela dívida, que ele não tinha de onde tirar para poder pagar. E aquele rei perdoou a dívida dele. Mas quando ele saiu dali da presença do rei, ele foi para cima de uma pessoa que estava devendo para ele e ele chamou os guardas para aquela pessoa, para prender aquela pessoa que estava devendo para ele. Isso chegou nos ouvidos do rei, que o rei tinha perdoado a dívida dele. E ele foi preso. Porque o rei chegou para ele e falou assim: eu agi de misericórdia para contigo, eu perdoei a sua dívida. Por que você não perdoou a dívida do seu irmão? E aquele homem pedindo misericórdia para aquele rei, o rei falou: não, 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 é justo. Eu te perdoei, por que você não perdoou o seu irmão? Você chamou polícia pro teu irmão, você chamou, aquele tempo era a guarda, né? Então, cuidado com as tuas obras, com o que você está fazendo. Muito cuidado. Muito cuidado com aquilo que você está plantando. Teve uma pessoa, um tempo atrás, que essa pessoa falou assim: nossa, parece que sabotaram a minha plantação. A pessoa falou desse jeito. Parece que sabotaram a minha plantação. Eu plantei o trigo e tá vindo o joio junto. O pai falou para mim: não, ela não tá, ninguém sabotou a plantação dela, não. Ela tá colhendo aquilo que realmente ela plantou. Eu falei: meu Deus do céu. E o pior é que o pai ainda falou assim: isso é só o começo ainda. Aí eu, ai. Eu tenho algo para te dizer. A nossa vida aqui na Terra, ela é um piscar de olhos. Hoje você tem 10 anos, acho que não passa, tipo assim, sabe, num relance piscar de olhos, você tá com 20 anos, depois você tá com 30, com 40, com 50. É muito rápido. Não perca o seu tempo aqui na Terra com coisas vãs. Não perca o seu tempo aqui na Terra com algo que não vai te dar fruto e nem futuro. Só até aqui o Senhor mandou dizer. A paz do Senhor. Boa noite. Beijo no seu coração.